Vamos falar de previsões da semana? Eu estou aqui com a astróloga Vanessa Teleski, com o astrólogo, numerólogo e tarólogo Yubi Miranda, para conversar sobre as previsões astrológicas da semana que vai começar aqui no canal do Personário no YouTube. Para quem não conhece, o Personário é o maior portal de autoconhecimento e qualidade de vida do Brasil. E antes da gente começar nossas previsões, eu quero te convidar a acessar o horóscopo personalizado do Personari e ver a área da vida que você está com Marte e a área da vida que você está com o Sol. Essas duas áreas da vida vão acontecer essa semana aí para você, a gente vai explicar no programa. Vamos ver? Então, você vai acessar a sua página do horóscopo personalizado do Personari e aqui na lateral você tem toda a sua lista de trânsitos. Você vai procurar pelo trânsito de Sol na casa, Lua na casa. Então, a gente sempre mostra no Personari a relação do Sol com a Lua no seu momento e é nessa casa que você está com o Sol. Então, por exemplo, eu estou aqui com o Sol na casa 5 e a Lua na casa 9. No caso aqui para o nosso vídeo, você vai usar a informação de Sol na casa 5. Você vai lá olhar também, continuar na sua lista aqui, procurar a área da vida que você está com Marte. Então, por exemplo, aqui para mim eu estou com Marte na casa 12. Então, são essas duas áreas que vão estar envolvidas nessa semana, em acontecimentos dessa semana. Agora que você já sabe a área da vida que você está com o Sol e a área da vida que você está com Marte, que também é a área ali que vai acontecer a oposição da Lua cheia, vamos entender que história é essa da nossa semana. Vamos lá? Vanessa, então conta pra gente o nosso tão amado e esperado spoiler da semana. Tudo acontecendo em uma só semana. Discordo. Não, gente, eu não estou discordando da Vanessa, não. Só estou falando que é uma semana de muitas discordâncias. Falaremos a respeito. Eu já estava tensa aqui. Ai, gente, mas você vê que é bom, né? Porque quando vocês discordam, aí que a gente complementa, e mas assim, discorda, assim, pá. Então, vamos entender essa história, um bando de coisa acontecendo. E são quantos temas dessa semana? São 3 temas, que é esse primeiro, você vai de motor ou de trator. O segundo tema é atenção com a Ilha da Fantasia. E o terceiro é a galera que puxa pela razão. Ai, então, gente, são 3 temas interessantes, né? Eu fico sempre agarrada com o último, já quero pular para o final do programa, quem é que vai puxar a gente pela razão aí? Mas vamos entender esse primeiro tópico aí. Então, a gente já tem o nosso primeiro tópico. Você vai de motor ou vai de trator, que são coisas diferentes. Ele está muito ligado à oposição do Sol com Marte. Marte é o planeta do motor, que é aquela energia para você fazer as coisas, dirigir, andar, colocar as coisas para jogo, mas pode ser energia do trator, que a gente brinca que o trator passa por cima, seja da gente ou do outro. E aí o Yubi colocou que é uma semana de muitas discordâncias, ele até brincou. Eu já começo discordando, né? Porque é bem o Marte aqui em Gêmeos, que tem a ver com a comunicação, com a fala, e o Sol em Sagitário, que muitas vezes tem a ver, no negativo, com fanatismo, tá? Aquela coisa do senhor da razão. Então, é uma semana que vai ter um tom aqui tendente a esquentar a cabeça, tá? Seja para você, às vezes, ficar agressivo, reativo, pode enrolar acidentes. Vamos lá, é o seguinte. Como é que a gente sai dessa, hein, gente? Porque aquela história, não vou nem agir nessa semana. Não, pelo amor de Deus, é para agir sim, é para tomar decisões, ainda mais que é uma lua cheia, é o ápice de uma situação que ou decai, ou mingua, ou resolve. Dá para alcançar metas nessa semana. Só tem que, você vai ter que saber dosar essa energia, e atividade física pode ser ótimo, porque vai colocar em movimento uma força que pode gastar o excesso e a gente não sair, né, querendo estapear o outro na esquina ali. E também levar com mais leveza, né, pontos de vistas, comportamentos que nos agridem, que nos machucam, que nos incomodam. Então, levar com esse bom humor, com essa leveza, com essa versatilidade, com esse jogo de cintura, né, isso pode
acalmar um pouco os ânimos e a gente tomar decisões com inteligência. E essas decisões, para alcançar determinadas metas, elas precisam de um colorido do retrógrado, né? Tipo assim, os planetas retrógrados, tal como Marte está, é uma oportunidade da gente ter uma segunda chance. Então, se você estava aí batalhando por algo, por algum objetivo, por alguma meta, mas estava se dispersando, que é outra qualidade, né, de Gêmeos, então, quem sabe agora você retoma o foco, fala, putz, não, retomei o foco aqui, que é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu preciso ir, parar de me dispersar, porque isso está me irritando. Então, esse tomar um novo rumo, esse dar um direcionamento diferente ao, até então você estava dando para alguma situação, pode ser o fator decisivo para você justamente conquistar uma meta aí que você, talvez, desde o início dessa alunação, no final de novembro, estava procurando, estava querendo atingir, alcançar e conquistar. E, Vanessa, eu tenho uma dúvida, né? O Yubi já está dando várias dicas, mas eu convidei as pessoas no início do programa a verem a área da vida que elas estão com o Sol, a área da vida que elas estão com Marte, que é a área da vida que está a Lua cheia também. Então, está construindo essa oposição, essa dinâmica que vocês trouxeram. Como é que a pessoa que leu sobre o Sol e a Lua também, né? Ali a Lua cheia, e leu sobre Marte, como é que ela usa isso? Bem interessante, porque conforme a narrativa do Yubi, nosso Galvão Bueno da astrologia, a gente vê que é uma semana para fazer o gol. Esse é o lado legal da semana, tipo, eu tenho que parar de me dispersar, eu preciso fazer as coisas. Então, se a gente levar essas duas casas como algo que a gente tem que ser objetivo, vai funcionar. Eu colocaria a firmeza ou a assertividade no Marte. E aqui a gente está falando imutável, né? O mutável sabe levar, né? Toca para cá, toca para lá e vai levando, né? Colocaria dessa forma. Eu adoro essas dicas que vocês dão, porque às vezes quando a gente olha só o aspecto da semana, a gente sai olhando para a vida assim, da onde que vem a briga, né? Da onde que vem a confusão, onde é que eu tenho que evitar, você fica meio que pisando em ovos. Então, a gente sempre convida vocês a olharem no horóscopo personalizado a área da vida, porque você já sai do programa com atenção para aquela área da vida e não, né, tipo, cego em tiroteio, assim, né? Você sai, não, eu sei que é dessas duas áreas, ou é do meu trabalho, da casa, né? Ou é ali da minha relação com os grupos, como a Vanessa falou, é na família, na relação amorosa. Você sai ali sabendo um pouco de onde pode vir, com mais atenção para usar todas essas dicas que esse super time de astrologia deu aqui. E acho que podemos ir para o nosso segundo tema da semana, né, Vanessa? Sim, com esse fechamento maravilhoso, vamos para o segundo tema. Atenção com a Ilha da Fantasia. Ilha da Fantasia, o próprio nome já fala. A gente está fora da realidade de alguma maneira. Primeiramente, até a terça-feira, Vênus está numa quadratura com Netuno, e aqui é uma tendência grande a comprar errado, comprar equivocadamente. A gente está dando dicas também práticas. Essa, eu não acho que é a melhor semana para comprar o presente, porque depois vem a Vênus com Júpiter, você até vai errar menos com Vênus com Netuno, que vai até terça-feira. A Vênus com Júpiter entra mais a partir da terça em diante. Só que Vênus com Júpiter dá exagero, tá? Você quer comprar tudo e mais um pouco. E isso é uma ilha da fantasia, porque depois, quando você olha o cartão de crédito em janeiro, já com Sol em Capricórnio, que é o realismo, você diz assim, caramba, olha só, quanta coisa que eu comprei que eu não precisava, quanta bugiganga, quanto gasto. E no meio dessa história, a gente também tem o Mercúrio começando a quadrar com Júpiter também aqui a partir da metade da semana, e isso também dá, digamos assim, um mental exagerado. Esse mental exagerado também pode botar fogo naquela reatividade que a gente falou, tá? Por isso que é muito, muito importante saber descarregar, saber ter objetividade, né, como você falou, Carol, porque senão a gente vai se embolar aqui, tá? Tem uma coisa para se embolar, né? A gente até vai ver lá no coletivo briga, confusão, isso vai ficar evidente, né? Então, essas são as ilhas da fantasia. E temos também a perspectiva de relacionamento.
tanto de parceria, sociedade, contrato, quanto de afeto também, né, de relação afetiva. Então, a gente vai estar com expectativas estratosféricas aí de perfeição do outro, perfeição da relação, e com uma insatisfação enorme. Assim, eu queria estar com um contrato mais justo, queria estar com uma sociedade com uma pessoa diferente, melhor, eu queria estar, né, me relacionando, para quem não está se relacionando, ficar fantasiando alguém aí, encantado, uma pessoa perfeita que não existe. Quem está se relacionando pode também ficar insatisfeito, né, com a pessoa parceira e querer uma perfeição no comportamento do outro, da relação. Então, a gente vai ter que dar uma baixada na bola dessas expectativas irrealistas com relação ao outro e aos próprios relacionamentos, tendo uma empatia, que é um lado bacana do Netuno, e tem o lado do humor ali de Vênus e Sagitário, tipo assim, cara, para que eu estou exigindo isso de alguém que soltar aquela gargalhada de estar esperando perfeição de si, do outro, o outro de você? Então, e tentar implementar um romantismo aí por meio de ajustes. Essa é uma semana que pode ser cheia de mal-entendidos, cheia, né? Então, você fala a pessoa bem no dia a dia mesmo, nas relações aqui, ó, né? Você está lá no café da manhã com sua filha, você fala uma coisa, ela entende outra, e vice-versa. Então, é levar com humor mesmo, né? Com essa Vênus Sagitário, Netuno tem Peixe, Peixe também é um signo maravilhoso de humor, então que a gente possa unir Sagitário e Peixe para a gente falar, putz, cara, não foi isso que eu falei, não, né? Então, não, você entendeu errado, mas olha só. Então, a gente vai ter que ter esse esforço de constantemente ajustar as coisas na interação com o outro. E se for fazer parceria, aliança, investimento, Vanessa já falou desse risco, né? Avalia bem que você pode comprar mais caro, ou talvez você vai estar com uma expectativa, tipo, você está alugando um imóvel, querendo vender algum objeto, algum bem, então talvez você está colocando um preço ou muito mais alto ou muito mais baixo. O muito mais baixo é por conta de uma tendência a se desvalorizar, que é bem a cara de Vênus, quadratura com Netuno, ou de super, né, estimar e colocar o preço lá em cima, e essa quadratura pede um ajustamento de preço. Então, se tiver muito lá em cima, dá uma reduzida, se tiver muito lá embaixo, dá uma aumentada para encontrar essa justa medida venusiana. E uma dúvida, Vanessa, dessa questão que o Yubi falou, né, tanto financeira quanto dos mal-entendidos, como é que isso fica no plano coletivo? O que a gente pode esperar aí de notícias, né, cenário político? Já estou esperando muita confusão. Exatamente. Confusões aí no auge, né? Como o Yubi colocou também, mal-entendidos, exageros, de alguma forma, excessos. A gente pode falar em excessos também, porque Vênus está em quadratura com Júpiter. E aqui eu até daria um toquezinho, que na vida pessoal começa perto do Natal, aqueles encontros, né, de fim de ano, e aqui vai ser muito difícil não fazer aquele excesso, tá? A gente tem uma semana muito puxada aqui para impulsividade. Tudo bem, faz aquele excesso, depois volta no normal. Mas é uma semana mais exaltada, eu colocaria mais yang, né? E no coletivo pode se esperar essa confusão toda, podem vir notícias também de acidentes, tá? E muito ataque. E na Copa a gente vai ver uma coisa mais de querer ir para cima, porque agora é querer ganhar. Então tem o lado legal para a Copa do Mundo, que é aquela questão, digamos assim, de realmente querer competir. Mas aí tudo que o Yubi falou para relações vai valer para a Copa do Mundo. A gente pode ter algumas exceções, né, com Vênus, com Netuno, e também alguns exageros, inflacionamentos com Vênus, com Júpiter, e aí a gente não sabe como é que isso vai andar, né? O Yubi conhece mais porque ele acompanha dia a dia, jogo por jogo. Sim, isso aqui é cara de expulsão, é cara de erro, né? Zagueiro errando, atacante errando. Gol Então, contra? muitos erros, gol contra, muitos erros, muita confusão, a arbitragem errando, mas como tem o VAR, minimiza, mas de todo modo tem muita confusão, muita treta. A gente vai ver uma semana de expulsões aí nos jogos da Copa nesse período aí. Nós podemos ir para o nosso terceiro tema da semana. Sim, que é a galera que puxa mais pela razão. A gente vai ter uma importante mudança ali na terça-feira, que Mercúrio sai de Sagitário e entra para Capricórnio.
Mercúrio em Sagitário tem um lado ali entusiasmado, mas para a astrologia ele é considerado ali nesse signo como tendo alguns senões, que é o exagero, tá? Que é aquilo que o Yuko falou. Eu generalizo, falo alguma coisa de uma forma, vamos dizer assim, maior, e às vezes eu não estou levando em conta um contexto menor. Isso gera polêmicas, né? Quando Mercúrio entrar em Capricórnio, na terça-feira, ele vai dar uma forma de pensar, né, que o Mercúrio tem a ver com isso, e de se comunicar um pouco mais cautelosa, tipo, um pouco mais calculada. Mas lembrando que nessa semana ele ainda está numa quadratura com Júpiter, né? Ele vai entrar em Capricórnio e vai ficar ainda um tempinho nessa quadratura com Júpiter. Mas o Mercúrio em Capricórnio dá esse tom um pouco mais, digamos assim, comedido, calculado, olhando para as consequências. Isso, numa semana de muita impulsividade, puxa um pouquinho pela razão, do tipo, mas você vai fazer isso mesmo? Alguém vai te perguntar. Você tem certeza que é isto? Entendeu? Tem alguma coisa te refreando a elaborar melhor algo. E um outro fator que vai ajudar também a puxar pela razão, a partir da sexta-feira, é o Sol em sextil com Saturno, que também, o Saturno é o regente do Capricórnio, isso também dá um pouco de cálculo, vamos dizer assim. Ao invés de você ser tão impulsivo que é o Sol com Marte, tem aqui um pouco de cálculo, e talvez até pessoas aconselhando, vamos colocar assim. Que eu fico vendo aqui essa historinha dessa semana, e a gente falando pelos cotovelos, né? E até as pessoas mais caladas vão estar soltando verbo ao risco, obviamente, desse Marte em Gêmeos se envolvido na lua cheia, de acabar machucando as pessoas por meio das palavras, opiniões muito sinceras, no sentido do sincericídio, isso pode acontecer. Então, é um alento mesmo ver esse Mercúrio ali entrando em Capricórnio e também o Sol com Saturno, né? Que isso pode representar, no sentido de a gente começa a perceber, fala, nossa, estou falando demais, estou soltando muito verbo. Sabe quando você vai para o cinema e tem gente, você está assistindo o filme, aí a pessoa do lado está comentando, é um vídeo, é um filme comentado. É a gente vendo isso, vai irritar para caramba. Né? Mas pode ser que com o que esse posicionamento representa, a gente pode dar um toque na outra pessoa, ou ela mesma perceber, falar, opa, acho que eu estou errando a mão aqui, deixa eu colocar um limite aqui, Capricórnio e Saturno, e, né, parar de ficar comentando cada cena alguma coisa. Mas é para tentar dialogar e tentar, né, acordos ali. Vai ser difícil? Vai. Mas é possível? Claro, senão viver uma semana com todo mundo, né, não se entendendo é meio estranho, né? Não existe isso. Dá para aspectos desafiantes não são impeditivos, são desafiantes, né? Demandam mais da gente para a gente conseguir, né? No caso, o entendimento. Então, são alentos aí esses dois aspectos para a gente sair daquele exagero, daquela coisa, daquele vulcão ali, para ir, opa, né, ponderando e se responsabilizando mais pelas situações e colocando alguns limites nesses excessos. Eu acho interessante que o Sol com Marte, especialmente ali próximo da quinta-feira, que é a lua cheia, ele dá aquela adrenalina que sobe, que você tem vontade de dar aquela resposta, reagir, e isso vai ser muito forte. Só que com o Sol em sextil com Saturno a partir de sexta-feira e o Mercúrio em Capricórnio, eu diria que a dica que é aquele famoso conte até 10. Ou dê uma volta, entendeu? Não mande direto pelo WhatsApp. E é interessante que isso que você falou, Vanessa, é justamente na área da vida, né? Que a lua cheia vai ser ali nessa área da vida que a gente falou no início do programa. Então, ainda nessa, isso que a Vanessa está falando, ainda esse sentimento de transbordamento ali perto da quinta, né? Quinta que você falou, Vanessa. Na quinta, ela ainda é nesse setor, nessa área da vida. Então,
Vamos meditar. Quarta-feira tem Medita e Vai aqui no canal, às 8 horas da manhã, para você se preparar para a lua cheia. Olha que legal. E uma dúvida, Yubi. A gente, dentro disso tudo, né, a gente está vivendo um cenário político ainda muito conturbado no país, né? Essa semana é mais do mesmo, é mais lenha na fogueira, tem novos desdobramentos, a coisa começa a se preparar para minguar na lua minguante, ou não? Não, Carol, aqui aumenta os ânimos aqui, as discordâncias, as opiniões fervorosas, as cegueiras partidárias ideológicas. Não, isso aqui ainda mais que pega na casa 4 e 10 do país, né? Que é o povo e o poder. Então, tem esse conflito aí mais acirrado. E o próprio povo, né? A população, que é a casa 4, os brasileiros, com essa lua cheia ali incidindo na casa 4, mostra que os ânimos estão muito mais exaltados. Então, e duram por 15 dias, né? Até as vésperas do Natal, ali, dia 23 de dezembro, essa lua cheia tem repercussão. Então, eu não vejo minguar, não. Essa lua cheia, ela ocorre dentro do mapa da lua nova, que tem em destaque o Marte com Netuno. Então, é um aspecto que a gente fala de quixotesco, de brigar por alguma coisa, e às vezes de brigar sem tanta necessidade disso, tá? Como se fosse o Dom Quixote mesmo. Então, de fato, nessa semana, a coisa está muito extrema. Vai chegar uma hora, mas isso só quando a lua começar a minguar, que o assunto começa a ficar um pouco cansativo. Mas para mudar de página mesmo, só numa lua nova, que vai acontecer perto do Natal, e já adianto, vai ter um céu mais legal, vamos colocar assim. Ai, que bom! Um Natal mais leve para a gente. Acho que a grande dica da semana que ficou para mim aqui é da gente ponderar, né, e agir na nossa vida, mas agir a partir de um ponto de centramento, né, e não esse agir atabalhoado ou na briga, ou pegar essa energia de ação e levar para essas discordâncias, para o falar demais, para briga com a outra pessoa, né? Então, de tudo que vocês falaram dos temas da semana, ficou muito um convite à ação, mas uma ação consciente, né? Uma ação planejada e, como o Milby falou, até usando a retrogradação, qual é a ação que você queria fazer e que você não fez e que está tendo uma segunda chance aí nessa área da vida que está com Marte, que a gente convidou no início do programa. Então, acho que é sair do negativo da semana no sentido de se perder nas brigas e aproveitar para agir, fazer as coisas acontecerem na nossa vida, né? Então, essas foram as previsões da semana. Comenta aqui com a gente essa área da vida, a casa que você está com o Sol e a casa que você está com Marte, que são as duas áreas também envolvidas na lua cheia, que a nossa equipe quer continuar essa conversa com você. Eu destaquei também para você o @ da Vanessa Teleschi, o @ do Yubi Miranda, que eles continuam dando várias dicas nos perfis deles das redes sociais. E também não deixa de acessar aqui o link que está na descrição, que é o link das suas previsões para 2023. E a gente está com uma série aqui no canal, tem vídeos de previsões dos signos, previsões de astrologia, tarô, numerologia, tem um bando de coisa para você, então aproveita para curtir tudo isso aqui no canal. Eu te vejo nas próximas previsões.